Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder nem sequer um minuto, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, lembrando às 7 da noite tem programa do Nicola. Bora falar agora sobre Caleri, o atacante do São Paulo, disse não ao River Plate mesmo depois de receber 3 ligações do técnico dos Milionários, o Marcelo Gallardo. Informação sobre esses contatos telefônicos foi publicada pela imprensa argentina. River tentou muito convencer o atleta do São Paulo a se mudar para Buenos Aires. A promessa de que ele seria o titular absoluto do River Plate ao longo da temporada e com destaque para o Super Mundial de Clubes. River está tentando montar o melhor time possível para fazer bonito na competição internacional. Caleri agradeceu o contato, ficou contente e lisonjeado de ter conversado com Marcelo Gallardo, mas nem levou a situação à diretoria do São Paulo, entendendo que precisa cumprir seu vínculo com o tricolor. Contrato que só se encerra em dezembro de 2026, ele não esquece e não esconde a sua gratidão pelo tricolor. Vale a lembrança também de que seu salário é dos mais confortáveis. R$ 1.300.000 mensais, terceiro jogador mais bem pago do elenco são paulino, só atrás do Oscar, que custa R$ 2.300.000, e também do Lucas Moura, que fatura R$ 1.800.000 mensais. Fechando o noticiário do São Paulo, Enzo Dias se despediu dos jogadores do River Plate nessa terça-feira, deu entrevista à imprensa de lá afirmando que já é jogador do São Paulo. Ele é aguardado nas próximas horas para viajar com o time nessa quarta-feira para os Estados Unidos, onde será feita a pré-temporada. Por lá o São Paulo enfrenta o Cruzeiro e o Flamengo. Fala sobre o tricolor, abraços a todos. Já contei que o Enzo Dias está contratado, desembarca nas próximas horas. O São Paulo, o Enzo se torna o segundo reforço. Queria acrescentar detalhes em cima de uma notícia que eu contei pela manhã. Ferrarese, zagueiro venezuelano / argentino, que pertence ao São Paulo depois de ter sido comprado do Grupo City por 4.300.000 euros, interessa ao Inter Miami, tá? O São Paulo e o Inter Miami conversam sobre a possibilidade de um empréstimo com compra em caso de metas alcançadas. O São Paulo, obviamente, preferiria vender o Ferrarese do que emprestá-lo, mas, diante da ausência de outras propostas, pode pintar algum tipo de negociação nesse sentido, tá bom? Uma dúvida que eu tenho: qual o valor da multa rescisória do Rian Francisco? Meteu o gol agora. Rian, que havia feito os 2 gols da vitória do São Paulo na estreia da Copa São Paulo de Juniores, né? Deixa eu ver a última vez que eu conversei com o Fabiano. O Fabiano, que é genro do Lucha, ele estava contando, quer ver, ó? Peraí. Mas é multa astronômica, tá? Ó, isso faz 330 milhões de reais, tá? Enfim, não é algo que preocupe os torcedores nem a diretoria do São Paulo. Rian Francisco, que deve ser utilizado especialmente na reta final do Campeonato Paulista, depois da Copa São Paulo de Juniores, parece estar demonstrando um baita talento. Nicola, o São Paulo ainda busca um lateral direito? Sim, triplo X. Para a lateral esquerda, a situação está resolvida. O Enzo Dias chega por empréstimo junto ao River Plate e o Wendel tem um pré-contrato assinado, beleza? Para a lateral direita, as tratativas mais avançadas são com o Natanael, jogador que pertence ao Curitiba. Entre Natanael e São Paulo está tudo certo. Falta o acordo entre o São Paulo e o Curitiba. Coxa tenta conseguir o máximo de dinheiro possível, levando em consideração que o jogador tem contrato só até dezembro desse ano. Então hoje o São Paulo tem como prioridade encontrar um lateral direito. O Luiz Henrique, boa noite, Nicola. Marinacks e São Paulo fechado? Não está fechado, Luiz, não está fechado. Tem alguns dos detalhezinhos que ainda estão em aberto. O São Paulo apresentou ao Marinacks um plano de governança, todos os detalhes que ele imagina que seriam interessantes. O staff do Marinacks respondeu com algumas perguntas, com alguns pedidos de alteração, mas não houve o ok do Marinacks. Olha, está tudo certo, vamos assinar contrato. O São Paulo está em compasso de espera, mas dá para dizer que existe otimismo do tricolor em relação a um acordo. O Guilherme Villanova, Rian Francisco tem que subir para ontem. 2 gols hoje, então o Guilherme está até atualizando. No começo da live a gente estava contando de 1 gol dele, então já são 4 gols em 2 jogos. Cara, esse menino tem números assustadoramente positivos. Contando só jogos oficiais, vou até acrescentar esses 2 de hoje, mas quer ver, ó? Eram 82 gols em 90 jogos oficiais, então são 84 gols em 91 jogos oficiais, números muito, mas muito positivos. Resta saber se o Zubeldia vai dar espaço para esse moleque que cheira gol.
Ferrarese vai sair mesmo? Não, ainda não tem nada muito próximo, tá? Há um interesse do Inter Miami no empréstimo. A ideia do São Paulo era negociá-lo em definitivo. Que dia lança a nova camisa do São Paulo? Deixa eu mandar uma mensagem pro pessoal lá. Quem é? Cadê? Vou mandar pro Tony. Tony, boa noite. Tudo em ordem por aí? Você já tem ideia de datas para o lançamento da nova camisa do São Paulo? Vamos ver aqui. Ó, camisa número 1 do São Paulo vai ser lançada em fevereiro, tá? Então eu imagino que a 2 em abril e a terceira camisa em julho. Ricardo Curimbaba. Nicola, esqueci de perguntar sobre o Thiago Mendes e o Marinax no São Paulo. Bora lá começar pelo Thiago Mendes. O Al Rayyan segue não disposto a liberá-lo de forma antecipada. O contrato termina na metade do ano. O Pitombeira tem muita vontade em fazer esse negócio, o São Paulo também. Se o Gregory virar reforço do Al Rayyan, e essa é uma possibilidade, especialmente depois da contratação do Arthur Jorge, imagina-se que o Al Rayyan esteja mais disposto a liberar o Thiago Mendes. Afinal de contas, você traz um jogador exatamente para essa função, para a posição de volante. E aí, com um detalhe, tanto o Gregory quanto o Thiago Mendes têm o mesmo representante, o Paulo Pitombeira. Sobre Marinax, proposta, a forma como o São Paulo imagina a parceria foi enviada para o Marinax. Houve uma resposta, ou algumas respostas do staff do Marinax sobre pontos da negociação. Por exemplo, como é que vai se dar a governança? O Marinax vai ter que poder de decisão em relação à contratação de atletas. Vão criar um colegiado. Quantos votos o Marinax vai ter nesse colegiado? Isso tudo estava sendo debatido entre as partes, tá bom? Luiz Fernando Santos Nicola, o São Paulo tem conversas com quem? Um abraço. Luiz, depois de contratar o Oscar, o Enzo Dias, o Oscar Meia, o Enzo Dias, lateral esquerdo, e assinar um pré-contrato com o Wendel, o São Paulo hoje tem negociações apenas, pelo menos que eu sei, com o Natanael, que é lateral direito do Curitiba, já tem até um acerto com o jogador. Falta o sim do Curitiba, com quem o Natanael tem contrato até dezembro desse ano. E é isso que faz o São Paulo pressionar o Coxa a liberá-lo, tá? Não tenho nenhuma outra informação sobre mais jogadores que interessam ao São Paulo. Tricolor não tinha capacidade de fazer grandes investimentos. A grande preocupação era baixar a folha salarial. O Maikin Office e o Porto pode liberar o Wendel agora? Então, Maikin, qual que era a estratégia do São Paulo? O São Paulo tenta fechar com o Porto a liberação imediata do Wendel há semanas. E o Porto sempre criando problema. Olha, a gente quer dinheiro. E se a gente puser o Moreira? O Moreira a gente aceita. Mas queremos o Moreira mais dinheiro. Não, Moreira mais dinheiro não dá. A gente põe só o Moreira de empréstimo com opção de compra. O São Paulo se cansou de todas as exigências do Porto e falou, quer saber? Eu vou esperar no dia 6 de janeiro, quando ele vai estar 6 meses do fim do contrato, vou assinar um pré-contrato. E aí vai caber a você, Porto, decidir se quer continuar criando uma série de empecilhos ou se você vai liberar o jogador por uma cifra real, né? Porque quando você está 6 meses do fim do contrato, especialmente com um atleta que não vem sendo utilizado como um Wendel, não dá para o Porto ficar pedindo muita grana. Então, diante desse cenário, é que a situação se encontra, tá? O Frank Lima confirma algo sobre o patrocínio da AliExpress no São Paulo. Frank, o São Paulo tem mais um patrocínio. A Elgin foi a nova patrocinadora aqui nessa parte aqui. Eu fui o primeiro a contar que existia uma negociação, eu fui o primeiro a contar que a Elgin estava fechada. E eu estou para dizer para vocês, já digo para vocês há algum tempo, que as mangas serão ocupadas pela Magnum Bank, que vai ser o novo banco do sócio-torcedor do São Paulo, não, do sócio do Banco do São Paulo. Em vez de chamar SPFC Bank, o banco com o qual o São Paulo vai ter uma relação vai ser o Magnum Bank, e a propaganda vai ficar na manga. Eu não tenho nenhuma informação a respeito de AliExpress não, tá? Eu tava falando com o staff do Brenner, tá? Tava num papo com o staff do Brenner, falando sobre algumas questões em relação ao Brenner. E o Brenner é um cara que tá sem espaço na Udinese. Por que ele tá sem espaço na Udinese? O Brenner é um cara que, no meu ponto de vista, tá? Deixa eu só o AKK mandou aqui. Meu medo é onde eu concordo com você, a gente vai falar sobre isso. O Brenner é um cara que tá sem espaço lá na Udinese. Por quê? O Brenner, ele tá jogando numa função errada lá. Numa função que ele é o meio-campista. O Brenner é atacante. O Brenner, a função dele é fazer gol. Ele sabe fazer gol. Ele tá jogando lá numa função que eu particularmente não gosto e que ele também não é feliz nessa função, que é como um meio-campista. Ele joga como meio-campista, atrás do atacante.
Os atacantes lá normalmente são os caras tronco-dois, grandes, sabe? E o Brenner tá jogando atrás. Ele tá insatisfeito por isso, é um cara que tá tendo pouco espaço lá, esperava ter mais espaço, joga muitas vezes, fica no banco, e quando joga, muitas vezes também fica fora de posição. Então eu, particularmente, o Brenner seria uma boa investida. O que o São Paulo esbarra quando fala do Brenner, tá, galera? Valor. A Udinese, para liberar o Brenner, pediria algo em torno de 8 milhões de euros. 8 milhões de euros. E o Brenner é um cara que, para vir para o São Paulo, teria que vir numa função muito abaixo, num valor muito abaixo. E foram alguns times que já procuraram ele, né, para sondar. Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, alguns times. E o São Paulo não foi atrás. Não foi o jogador do São Paulo, foi atrás. E o São Paulo já meio que abriu mão também de ir atrás de um centroavante, tá, pessoal? Vale estar isso. Um centroavante, São Paulo já vê com bons olhos ter o Caleri, ter o André Silva e ter também o Rian Francisco para lapidar esse ano, para ser mais utilizado, que é uma das exigências, com certeza. Tenho certeza que vai ser uma das exigências do staff dele. Então, no meu ponto de vista, não é necessário você fazer um investimento desse nível no atacante. Se é para investir esse valor, investe em outra função. Eu, particularmente, penso isso. Força na área Enzo Dias e colocar aqui, só para a gente traduzir a primeira resposta dele, que foi importante. Fotos acaba de desembarcar no aeroporto. Enzo, o sentimento de vestir a camisa do São Paulo? La verdad que, bueno, muy contento de llegar a esta institución, con muchas ganas y, bueno, ya con ganas de mañana conocer a mis compañeros y enfocarme en todo lo que viene. Bem-vindo. Tá, ó, agora deu para entender legal. Que isso, hein? Mike Baguncinha tá no espanhol ali, desenrolado, hein? Cara, basicamente ele fala que ele tá muito animado para chegar no São Paulo, muito animado para conhecer os companheiros amanhã, com muita gana. Gana, o que significa gana em espanhol, cara? Tô na dúvida agora aqui. Gana deve ser raça, muita vontade. E que já quer conhecer os companheiros amanhã e tá muito animado, cara. Interessante, hein, cara. Cara, que meu amigo do Fácil também, né, velho? Tem que mudar isso aí. Mas eu gostei do que disse o Enzo Dias, tá? Claro que falar, cada um fala, mas pô, o cara tá com vontade, tá com raça aí pra chegar no São Paulo. E eu achei interessante, cara. Pra mim é uma contratação boa, tá? Um jogador que provavelmente chega pra ser reserva no São Paulo, né? Com o Wendel fechando de vez. Tá chegando até agora a notificação do Instagram, velho. Que loucura. Mas pra chegar no São Paulo e ser reserva, tá ótimo, mas deve ser titular nesse começo se o Wendel não for liberado pelo Porto, que aí é um vacilo gigantesco do Porto, né? Na minha opinião. Só que tá ótimo, cara. São Paulo agora tem um jogador legal ali pra função. Eu não sei, os números do Enzo Dias, é como se ele fosse um Wellington. Cara, pra mim é uma boa contratação, tá? As pessoas que eu falei em relação ao Enzo Dias falaram bem dele. Ele teve um final um pouco pior em relação ao que ele tinha apresentado no começo, mas é um jogador que pra mim chega, cara, querendo mostrar e precisa mostrar. Vai jogar uma Libertadores pelo São Paulo, que é também. É uma loucura jogar uma Libertadores pelo São Paulo, é diferente também. Então, no meu ponto de vista, foi uma boa contratação do Tricolor. Bora lá.